Opa pessoal, tudo bom? Eu sou o Adson, vou falar um pouco da história da homeopatia, né? A homeopatia, ela foi descoberta e desenvolvida pelo médico alemão Samuel Hahnemann no final do século XVIII. E em 1796, Hahnemann escreveu um artigo, né, falando do poder curativo das plantas. E Hahnemann chamava a homeopatia de arte de curar. Ele tinha quatro princípios fundamentais, que são os quatro princípios fundamentais de Hahnemann. O primeiro era o princípio da semelhança. Ele acreditava que ter uma substância que produzia os mesmos sintomas de uma doença, ela era capaz de curar. E a segunda princípio dele, na verdade, era a experimentação no homem, que quando o indivíduo tomava a substância, né, produzida, e se ele estava com alguma doença, essa substância ela não teria um resultado tão confiável, porque não se sabia, né, se esse sintoma que ele teve, se era da doença ou se era da substância ingerida por ele, né? Então, quando era uma pessoa que já estava com a doença, esse resultado não era 100% confiável. O terceiro princípio fundamental de Hahnemann era medicamentos diluídos e dinamizados, que esse procedimento foi descoberto por Hahnemann para minimizar os efeitos de substâncias letais. E já o quarto princípio fundamental era medicamento único, que após montar o mosaico, né, dos sintomas, a partir de uma única medicação, conseguiria o equilíbrio do paciente, né? Esses foram os quatro princípios fundamentais de Hahnemann. E a homeopatia tem como base a experimentação de preparações altamente diluídas e solucionadas. Boa noite, me chamo Elton e eu vou falar sobre homeopatia na veterinária. Após muitos anos na semi-clandestinidade, exercida por alguns profissionais médicos em sua maioria, a partir da década de 70, a homeopatia foi elevada à categoria de especialidade médica. Em seguida, foram criados cursos de homeopatia para veterinários. Antes dessa época, aqueles veterinários que exerciam a homeopatia e faziam de forma autodidata, ou seja, por conta própria. A homeopatia prioriza o tratamento de cada organismo como um único, respeitando as suas particularidades. Como base nessa premissa, a conduta do médico veterinário homeopata é individualizar o paciente, buscando ao máximo todos aqueles sintomas raros, estranhos e peculiares, apresentados na moléstia, entendendo que o que é digno de curar é o doente e não a patologia propriamente dita. Em decorrência desse fato, é que a maioria dos médicos veterinários homeopatas atuam na clínica de pequenos animais. Historicamente, quando um proprietário vem procurar o atendimento por homeopatia para o seu animal, o faz por ter esgotado todos os recursos em alopatia. São geralmente casos crônicos, como dermatite, otites, resistentes a antibióticos e convulsões. Tendo em vista a experiência de vários profissionais médicos veterinários homeopatas, é que se sabe que a homeopatia pode ser utilizada em animais das mais diversas espécies. Também por experiência, depreende-se que algumas espécies, especialmente os equinos, respondem muito bem e rapidamente à homeopatia. Passamos a relatar pormenorizadamente a conduta de tratamento homeopático em diversas espécies e em alguns casos clínicos. Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui falar sobre homeopatia na veterinária. Meu nome é Spencer e eu vou falar sobre esse assunto. Pessoal, geralmente os medicamentos da homeopatia são preparados por substâncias da natureza, provenientes do reino mineral, animal e vegetal. Na homeopatia, o medicamento não provoca uma reação no organismo para combater a doença. Ele incentiva para que o próprio corpo seja ativo nesse processo, entendeu? Resumindo,
ele estimula o corpo a curar aquela doença. Ele não só chega como se fosse, por exemplo, um medicamento, entendeu? A vantagem é que ele não deixa resíduos no animal, não contamina a carne e nem o leite. Beleza, pessoal? Obrigadão. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Márcio e o meu grupo ele vai apresentar o seminário sobre a fitoterapia e a homeopatia na medicina veterinária. Eu vou iniciar falando da história da fitoterapia. Então, alguns relatos a respeito da fitoterapia eles datam de muito longe, né? Os estudiosos eles acreditam que os homens pré-históricos eles observavam os animais e os estudiosos acreditam que observando os animais o homem conseguiu distinguir algumas plantas tóxicas de algumas plantas comestíveis, né? E algumas plantas que tinham o poder de cura. Então, a própria descoberta do café, existe um relato que pastores de cabras, né, quando estavam pastoreando, observavam ali uma certa agitação depois que as cabras elas ingeriam aquelas frutas vermelhas, né? Aí dizem que foi a partir daí que começou a história do café. O homem resolveu pegar aquelas plantas, aqueles frutos, né, que aquelas ovelhas comiam e ficavam agitadas, e descobriram aí esse poder da cafeína, né? E assim, os estudiosos também eles encontraram diversos documentos onde estavam catalogados várias plantas medicinais, como nós estudamos no início da matéria de farmacologia, né? Existem relatos na Bíblia, existem relatos aí na Grécia, né? Com Hipócrates, né? O pai da farmacologia. Então, assim, a farmacologia ela se iniciou desde a pré-história. Então, nos tempos atuais, eu acredito que até no século passado, só a partir do século passado, o homem ele passou a separar o princípio ativo, né, dessas ervas. O princípio ativo ele foi separado em laboratório graças à tecnologia. Então, essa é aí a minha introdução a respeito da história da fitoterapia. Falar sobre a fitoterapia. A fitoterapia hoje é um dos principais problemas, né, na medicina, que é uma ideia equivocada de pensar que tudo que vem da natureza não faz mal, né? E porque há uma probabilidade de uma planta causar uma reação adversa ou um efeito tóxico é muito grande, só que poucas pessoas hoje em dia sabem disso. E toda planta ela possui um grau de toxicidade, certo? E é determinada dosagem possui complementos químicos, certo? E como, por exemplo, os alcalídeos e entre outros. Só que tem provocado sintomas semelhantes, né? Como o exemplo que eu dei do alcalídeos, em animais e humanos. Só que o uso de plantas é um problema também para o médico veterinário, que ele tem que estudar as suas diversas, né? Procurar conhecer melhor sobre as plantas medicinais, mas não só sobre as suas toxinas e nem os seus efeitos, mas sim estudar sobre a quantidade e a dosagem certa e qual é o seu efeito. Boa noite, eu sou o Lucas. Eu vou falar um pouco sobre a administração dos medicamentos fitoterápicos. Os medicamentos fitoterápicos, por se tratar de medicamentos na base de plantas medicinais, eles têm um leque muito grande de opções para a administração desses medicamentos. A administração desses medicamentos pode ocorrer por mascação no caso, por infusão através de chás, maceração desses medicamentos. A maceração pode
dá origem ao sumo, e esse sumo pode ser inserido na pele ou até mesmo ingerido em algumas vezes. A inalação, também por meio do vapor dos chás, também é uma via de administração desses medicamentos. E pode ser também através de pomadas na própria pele, pomadas, óleos, através de gargarejos também. Então, o leque de opções nesse caso da administração dos medicamentos fitoterápicos são muito grandes. Além disso, eles também podem ser manipulados, esses medicamentos, e ser comercializados através de cápsulas também, não perdendo a sua origem vegetal. Boa noite, gente. Meu nome é Yasmin e eu vou dar continuidade na fala do Márcio sobre a história da fitoterapia. Como ele falou, a fitoterapia ela já existe desde muito tempo e ela vem ganhando espaço na medicina humana e também na medicina veterinária. O uso desse medicamento na veterinária é chamado de etnoveterinária, e a responsável por regulamentar e por reconhecer esses medicamentos no Brasil é a Anvisa. Por mais que ela já exista há muito tempo, por falta de conhecimento, por falta de pesquisas clínicas, esses medicamentos ainda são pouco utilizados se comparado aos remédios convencionais, os alopáticos, que são os que a gente conhece. É necessário que tenha estudo, é necessário que tenha uma base científica para que possa comprovar a eficácia desses remédios, até para a gente saber as concentrações adequadas, os níveis de toxicidade, como ele deve ser utilizado, com que frequência, já que a gente não tem informações suficientes que possam ajudar a gente nessa parte. E além de estudos, é necessário que tenha a conscientização da população, porque a gente sabe que muitas pessoas já fazem uso desses remédios, só que eles não são prescritos por um médico veterinário, então acaba tendo um efeito contrário, tendo até um efeito placebo. Então é necessário que tenha essa conscientização e essa pesquisa mesmo, para que possa ser comprovado que esses remédios trazem um bom resultado e que realmente funcionam. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa. A gente vai falar sobre a administração de medicamentos homeopáticos, que normalmente é feito de 3 maneiras. Uma delas é por spray, borrifa no narizinho do animal, ele vai inalar e usufruir dos efeitos terapêuticos. 2. Pode também ser glóbulos de açúcar, pode colocar diretamente na boca ou dissolver na água. E o terceiro é por meio de gotinhas, que pode colocar tanto na comidinha quanto na água. E em caso de grandes animais, é legal se colocar numa mistura de fubá, que aí coloca diretamente na boca do animal, e aí eles vão conseguir usufruir 100% dos efeitos terapêuticos dessa medicação.